Olá, pessoal. Rodrigo Martinho aqui, começando mais um podcast da 4Ls. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a educação de nossas crianças. E para isso, eu convidei aqui no nosso estúdio um professor que vem se destacando ao longo dos anos com a música no meio de nossas crianças. É o professor Tio João Edson. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É isso aí. João, vou chamar você de Tio João. Ou Opa, João. pode chamar de Tio João, que os menores é Tio João e os maiores são João da música. Então fala pra gente, quem que é o Tio João? O Tio João, cara, Tio João é um paulista, metade paulista já e mineiro também, né? Metade da vida em São Paulo e outra metade aqui em Minas. Sou filho do seu João, da dona Gracinha, e é um prazer enorme, Rodrigo, estar aqui com você aqui, cara, e participando desse podcast. Ô, João, como que você conheceu a música? Como que a música entrou na sua vida? Rodrigo, a música, cara, ela entrou na minha vida quando eu era muito pequeno. Eu era criança ainda, e lá em São Paulo a gente tinha a mania das crianças juntarem na calçada ali, um com violão, outro com a flauta. E dali começou a despertar o meu interesse. Até o dia, acho que eu tinha uns 12 anos de idade, eu conheci o instrumento trompete, que eu conheci também a fanfarra escolar. E eu acabei, através de um convite de um vizinho meu, indo até a fanfarra. Por sinal, não era da escola que eu estudava, era de uma escola vizinha, e apaixonei, cara. Me apaixonei e desde então nunca mais abandonei a música. Mas isso foi no estado de São Paulo? Isso, no estado de São Paulo. Sim. Ô João, você veio para Minas. Sim. E como que foi a música na sua vida aqui em Minas, no início? Cara, assim que eu cheguei em Minas, eu não vi a música mais. Sinceramente, a cultura de São Paulo com a cultura daqui de Minas, principalmente nas escolas, né, das bandas e fanfarras, aqui ela não existe praticamente aqui. E chegando aqui, conheci o Cajuri, conhece o pessoal de Cajuri muito bem, montamos uma banda, cara, lá com o Gil, que por sinal veio aqui, né? Sim, Gil da Imaginário. Gil da Imaginário. Nós montamos a Bandeirário, não sei se você recorda, no finalzinho da década. Não. E eu, naquela época, eu era um músico com mais experiência. O Gil estava começando, tinha o Magela do baixo, antes da bateria. O Wilson, né, hoje também tem uma banda de pagode, vocalista, e eu era o mais experiente. E ali começou aquela banda. Eu vi o Gil começar na guitarra. Hoje o cara é monstro, né? Tá tocando demais. O cara canta muito hoje em dia. E aqui em Minas, eu comecei na Bandeirário. E depois eu entrei no Rasta Joint. Rasta Joint, eu já lembro. Uma das melhores bandas de reggae mineira, né, da década de 90. Fez show para mais de 70 mil pessoas no AMB. E eu fiquei ali uma fase muito boa. Por sinal, uma das melhores fases da minha vida, tocando com Rasta Joint. Várias viagens, shows no Brasil inteiro. E por aí vai. Também toquei com Lequinha e banda, quando tinha aqui, antigamente, Viçosa, Tribunal. Também toquei com o Tribunal, galera do Tribunal. O que vem na cabeça agora foram esses tipos de trabalhos que eu fiz com música aqui. Você falou aí há pouco que você começou no trompete. No trompete. Hoje, quantos instrumentos que o João toca? Rapaz, hoje, tocar é um pouco complicado de fazer. Você toca o instrumento. A gente brinca com os instrumentos hoje, né? Cada necessidade que a gente tem. Eu hoje, ukulele, escaleta, flauta doce, que é desde pequeno, percussão, praticamente todo tipo de percussão de bandas e fanfarras também, arranho um pouquinho ali na sanfona, teclado. Então eu procurei me capacitar em cima daquilo que eu precisava. Lá no carro, eu entrei no carro, pra você ter ideia, trabalhando no infantil, tocava só tão... Pera aí, vamos deixar o carro mais pra frente um pouquinho, Tá. calma. Então, e eu, com essa gama, eu tive que aprender esses instrumentos. E também a compor. Nessa trajetória que eu tenho aí, né, durante esse tempo que eu estou na música, no ensino pedagógico, eu aprendi a compor também, né, pelo destino da vida que eu tive aí. Essa quantidade de instrumento que você falou, que você
brinca. Como que foi o aprendizado? Foi sozinho? Você se considera, se foi sozinho, você se considera um autodidata? Brinquedos, sim. Eu sempre, quando eu compro um instrumento, falo, brinquedo novo. Aprendi sozinho, eu sou autodidata, tenho as minhas técnicas de aprender, né? Que eu procuro passar isso para as crianças também, meus alunos também, eu passo a técnica que eu desenvolvi para mim aprender. Todos os instrumentos, tirando o trompete, eu fiz conservatório em São Paulo. Os demais instrumentos, todos sozinhos. Hoje em dia é muito fácil você aprender, fácil para quem tem interesse, né, Rodrigo? Você tem hoje vários tutoriais, vários vídeos no YouTube te ensinando várias técnicas para você tocar qualquer instrumento. Basta ter um pouquinho de vontade e repetição. Aprender um instrumento é repetição. O pessoal começa a aprender um violão, não consegui, aí abandona. Não, cara, amanhã vai ser melhor do que ontem, e depois de amanhã vai ser melhor que ontem, e por aí vai. Então, cara, a persistência é repetição. E, cara, é estudo. Na sua opinião, você acha que qualquer pessoa que tenha força de vontade consegue aprender a trocar um instrumento? Qualquer pessoa aprende, em qualquer idade, aprende um instrumento musical. Uma curiosidade aqui. Instrumento de sopro, ou violão, ukulele, tem um que é mais fácil que o outro ou não? Sim. Instrumento de corda, eu dou exemplo, o ukulele. O violão são 6 cordas, o ukulele apenas 4. Então, para o aprendizado inicial, o ukulele é muito mais fácil, inclusive para a musicalização infantil, para uma criança aprender também, iniciar nas cordas, é um excelente instrumento para iniciar. Agora, instrumento de sopro. A flauta doce, ela é muito falada, né, na musicalização infantil, essas coisas todas. Mas eu, no meu modo, né, em cima daquilo que eu vivencio, a escaleta é um instrumento muito mais fácil do que a flauta doce de se tocar. Por quê? A escaleta, o que você soprar no caninho e apertar a tecla, vai sair a nota. A flauta, se você soprar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, você vai ter a variação de oitava. Então, para dar uma oitava legal, você tem que manter aquele sopro constante. E para a criança, aquilo ali, no início, é um pouquinho complicado. E a escaleta, não. Soprou, apertou o dedo na tecla e toca. E tem uma variação enorme ali para você trabalhar. Tem escaleta de 32 teclas, 37 teclas. Então, você faz... parece um brinquedo o instrumento, mas faz coisa de gente grande ali. Ô João, eu gosto, nos meus podcasts, eu gosto muito de mostrar quem que é a pessoa mesmo para nossos amigos aqui do canal. Por isso que eu tô te fazendo essas perguntas, né? E você também tocou aí que você compõe. Sim. Fala um pouquinho do João Compositor. João Compositor é uma história até... o destino, né? A gente fala assim, o destino da vida, né? Durante a pandemia, em 2020, eu fazia assim, arriscava uma composição ou outra, mas nada assim estruturada, coisa bacana. E, cara, no final de 2020, lá no Carmo, todo ano, a gente faz uma apresentação de final de ano, de formatura do infantil, e nós resolvemos fazer um musical com a música Pausa, da cantora Vika. E, cara, fizemos um musical, gravamos o vídeo, ficou a coisa mais linda, e ela viu, comentou, e desde então a gente teve essa aproximação. E a Vika que me deu umas aulas aí de composição. Ela teve dias aí de domingo, cara. Ela lá com o WhatsApp, eu de cara, dando a moral para mim como é que compõe, e fala, estrutura isso, aquilo, outro. E desde então, a gente criou uma amizade. A gente de vez em quando se fala. Hoje, só tá subindo, só crescendo a carreira dela. E depois disso aí eu comecei a compor. E, cara, através do meu trabalho, que eu levo muito o trabalho como um aprendizado ou como uma oficina para tu trabalhar. Toda turma no Carmo, no infantil, eu criava uma música. Eu compunha uma música para cada turma. Então, aquilo ali foi virando o próprio treinamento meu, o próprio objeto de estudo meu, em cima daquelas músicas que eu compunho para essas crianças. E hoje, eu tenho a música do Progeia, que é o Programa de Meio Ambiente da Polícia Militar. Sim. E a música do Progeia atualmente é minha.
Eu criei, o pessoal gostou, e tava até legal que lá no quartel da polícia, o pessoal, a galera tudo cantando o refrão, que o refrão ficou chiclete. Pô, João, que não sei o que, todo mundo só projeia. E, cara, e daí vai. E cada dia que passa, todo dia a gente vai especializando, estudo, e como diz o Tim Maia, tu quer ser músico, prepara para estudar, que tu vai estudar mais que médico, né? E é real, cara, é real. A gente que trabalha, quer ser um bom profissional, a gente tem que estudar, e não só no ramo da música, em qualquer ramo a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, né? Então, é por aí. E essa sina do destino de encontrar com a Vika aí foi uma maravilha na minha vida, e a gente desejo muita sorte para ela, sucesso na carreira. Beijo, Vika. João, vamos ao Carmo, então. Você era, se eu não me engano, você era um empreendedor na área da telefonia. Telefonia. Mas como que o Carmo entrou nessa história? Cara, vamos lá. Eu passei 12 anos no ramo de telecomunicações. Fui empreendedor, tive uma micro-rede de lojas em Belo Horizonte, Ponte Nova também eu cheguei a trabalhar. Antes de falar de Carmo, eu tenho que falar para você do Raul de Leone. Por que o Raul de Leone? Que o Raul de Leone, né, eu tenho um carinho enorme pelaquela escola, pelos alunos, foi que abriu as portas para mim, para estar desenvolvendo esse trabalho hoje. Em 2018, eu havia retornado de São Paulo, e uma amiga minha ligou e falou assim: João, chegaram uns instrumentos aqui na escola e nós estamos precisando de alguém para ensinar essas crianças para desfile de 7 de setembro. Isso faltava uns 3 meses para o desfile. Eu falei: que instrumento chegou? Joana Dark, deixa eu até mandar um abraço para a Joana de Cajuri também. E ela falou assim: chegou trompete, trombone, aquelas coisas todas. Eu falei: bora, vamos marcar aí uns 2 ensaios na semana para agilizar. Ensaiamos ali, aquela coisa toda, rapidinho as crianças já estavam tocando. Foi coisa impressionante a vontade que aquelas crianças tinham em aprender. E fomos para o desfile de 7 de setembro. E desfile de 7 de setembro no Viçosa, o pessoal está acostumado com parará, parará, tum, tum, aquela coisa de fanfarra tradicional. E eu levei essas crianças para desfilar e elas passaram na frente do palanque com as autoridades, tocando Baile de Favela e uma música da Anitta, que era o que eles queriam tocar, porque era uma coisa que eu queria fazer, uma música que envolvesse eles no projeto. Sim, não adianta nada eu colocar a 9ª Sinfonia de Beethoven, moleque, que é isso? Então eu procurei fazer algo em cima da realidade deles. E diante daquilo, a Ronise, que é a coordenadora do infantil, também trabalha no Raul de Leone. E ela falou assim: João... A Ronise do Carmo hoje. A Ronise do Carmo, a coordenadora do Carmo. Ela falou: João, poxa, será que você não consegue fazer esse trabalho com as crianças lá do Carmo, outra escola que eu sou coordenadora? Aí eu falei: Ronise, tenho. Só que aí, são crianças de 5 anos, de 3 a 5 anos. Eu falei: não, e na minha cabeça eu já estava pensando em crianças de 12, 13, 14. Aí eu: Ronise, vamos tentar. E aí, em 2019, eu fui contratado pelo Carmo e também iniciei o trabalho no Raul de Leone, com o período integral, que naquele ano ocorreu, eu fiquei durante 1 ano trabalhando no Raul de Leone. E desde 2019 eu estou no Carmo. Né? Comecei lá no infantil e hoje já estou no restante da escola. Sou maestro também da banda de escaletas da escola também. Nós vamos falar também um pouquinho dela. Temos que falar, meu orgulho, temos que falar, né? Sim. Oi, João, você trouxe um ukulele. Sim. Nós vamos falar um pouquinho dele mais pra frente, mas eu tô aqui um pouquinho curioso para escutar a música do Progéia tocada no ukulele. Você pode tocar um pedaço, um pouquinho pra gente aí? Isso aí você pegou no pulo, hein? Não tava combinado isso, não. Ah, mas você é fera. O ukulele, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ali. O instrumento, muita gente confunde ele com cavaquinho. Parece. Né? Não, gente, não é cavaquinho. A estrutura do braço do cavaquinho é mais reforçada porque as cordas do cavaquinho são mais tensionadas. E esse aqui, cara, a afinação é muito louca. A afinação do instrumento de corda, ela começa com a corda mais grave para mais agudas. Esse não. A mais grave é a segunda. E a facilidade é enorme. Você com apenas um dedo aqui, ó, você forma um acorde. Mais um dedo.
Muito simples. Agora, vamos lá na música do Projeia. Essa música, o que rolou na composição dela? O Cabo Melo, né? Até então ele que trabalhava o projeto do Projeia aqui em Viçosa, me mostrou, cara, a música atual do Projeia. Eu falei, pô, Cabo. E a música deles é aquela bem militar. A marcha. Eu falei, cara, isso aí tinha que dar uma mexida nisso, né, cara? Fazer alguma coisa mais alegre pra criança, né? Falei, João, tu tem as manhas de fazer? Eu falei, cara, mexer na música eu não acho legal. Eu posso tentar compor outra. Aí, cara, baseado em cima da apostila, eu criei a música. Ela é assim, ó. A Polícia Militar de Meio Ambiente vem com o Projeia pra fazer diferente. Com Dona Coruja e o pequeno Zeca, aprender a preservar na escola se começa. Desde pequenos temos que entender, florestas e nascentes temos que proteger. Os bichos da terra, do ar e do mar, de toda a natureza vamos juntos cuidar. Na escola vamos aprender pra no dia que a gente crescer, é nossa missão fazer diferente, um mundo melhor só depende da gente. Projeia, educação ambiental. Projeia, é por um mundo ideal. Projeia, é fácil de entender. Cuide da natureza, que ela cuida de você. Essa é a primeira parte dela, muito massa, cara. tá? Aí o refrão, essa parte que eu cantei pro final, virou um chiclete na cabeça lá dos policiais, cara. Então, e, cara, não só dos policiais, né? Não só. Cara, a formatura do Projeia é uma coisa linda, mano. Todo ano é no Paternon, ano passado e ano retrasado, foram com as minhas músicas. E você vê o Paternon ali com 600 crianças cantando a minha música. Em coro, cara. Lá. Você teve lá, você participou. Sim. Então aquilo pra mim paga tudo que a gente... Paga todo trabalho, todos os estudos, todas as madrugadas que a gente pede, estudando, aprendendo ou fazendo alguma coisa, cara. É muito bom. É muito bom. Pessoal, para vocês que estão com a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Vai lá no Instagram também, na nossa página 4Ls Filmes e segue a gente lá, dá essa força, dá essa moral pra gente. Oi, João, muito linda a música, parabéns. Valeu, obrigado. Vamos lá agora falar um pouquinho da musicalização para nossas crianças. Qual que é o papel da música no desenvolvimento das nossas crianças? Rodrigo, a música, cara, tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da criança. A música, cara, para quem não sabe, ela é uma das poucas atividades que nós fazemos que trabalham os dois lados do cérebro simultaneamente. E, cara, isso para trabalho para habilidades motoras, parte emocional da criança, a parte cognitiva, o social, a sociabilização da criança, a música trabalha muito isso. Então, a música, ela meio que turbina até o cérebro da criança, porque ela é uma linguagem, a música é uma linguagem, né? Então, ela ali, no trabalho da música, você pega para tocar um ukulele, por exemplo, o que você não está trabalhando para tocar um ukulele? Seu braço direito, seu braço esquerdo, os dedos, a visão, a pulsação de ritmo que você tem que trabalhar. Então, envolve muita coisa no simples ato de tocar um instrumento. Então, para a criança, é algo... É um desenvolvimento integral de uma criança, o trabalho com a musicalização. No lado emocional da criança, mais específico, como que ela contribui? Rodrigo, a música, por si só, ela é formadora de emoção, sintetizadora de emoções. Cara, eu posso dizer em cima aí de progresso, você consegue tirar de uma criança ou de um adulto qualquer tipo de sentimento apenas com a música. Progressões harmônicas, você tem progressões harmônicas tristes, alegres, melancólicas. Tu pega o exemplo aí de filme, novela. Você tem uma cena de tensão,
a música de fundo é tensa. Sim. Se tá rolando uma coisa feliz, alegre, tá rolando uma música que gera aquele clima. Então, é o visual com o auditivo que está sendo trabalhado naquele exato momento. E a criança também é trabalhada isso. A criança, quando está tocando, está cantando, está ali em grupo fazendo aquela atividade de musicalização, ela expressa os sentimentos. Ela está ali, é igual a gente quando vai tocar, quem toca esquece do mundo, e ela está ali, expõe o que ela sente, ela não é diferente, ali ela é igual, ela ali está manifestando o que ela tem dentro dela. Como que a música, ela estimula a imaginação de uma criança, João? Rodrigo, a música, ela instiga, ela estimula muito a parte criativa da criança, sabe? E para gerar, Rodrigo, a criatividade, a imaginação das crianças, eu gosto muito da filosofia Maker, que é a faça você mesmo. A criança é protagonista. Você não expõe para ela o conteúdo. Você estimula ela a fazer. Você não propõe, você expõe para ela a fazer aquela atividade. Sim. Então, ela é uma atividade participativa. Você, meio que o professor já sabe o que vai acontecer, mas você joga a batata para a criança, para o aluno. Pô, cara, eu tô precisando fazer isso aqui. Tu já joga praticamente mastigado a atividade para a criança, só que estimula ela a pensar aquilo que você está querendo estar passando para a criança. Então, a filosofia Maker, eu acho que deveria ser aplicada, né, principalmente nas aulas de arte, de música, porque ela força a criança a explorar a imaginação, a criatividade, a fazer ela mesma o próprio brinquedo, entendeu? Quais atividades que você acha mais eficazes? Atividades eficazes. Isso depende de cada idade, né? Os menorzinhos, eu gosto muito de trabalhar com tambor, né? Porque um tambor bate, o reco raspa. Então, cada instrumento você desenvolve um movimento na criança. Então, a gente não tem que muito estar ali observando o que ele está tocando, mas o movimento que ele está fazendo. Que ali a gente trabalha a coordenação motora da criança, né? Eu gosto muito de trabalhar o xilofone também, tubofone, que é os Blue Man. Você já viu, não sei se você conhece, que eles tocam tubo de PVC. Sim. Cara, maravilhoso. Percussão corporal, que eu gosto de trabalhar muito. Eu tenho um exemplo muito grande, que é os barbatuques, né, do Fernando Barba. E, a percussão corporal, cara, na hora que eu faço as oficinas, as crianças ficam loucas, que elas veem que você consegue fazer música com o corpo. Palmas, você consegue fazer 5 notas com palmas. Você consegue, eu brinco muito com as crianças, eu tenho um trompete invisível, eu consigo tocar um trompete sem ter o trompete. Então, são atividades ali que também tem que ser divertidas, né, cara? Porque você não consegue manter uma criança ali durante aquele tempo se não for uma aula divertida. Então, a criança já é um ser brincante de natureza. E a percussão corporal, cara, eu indico muito, que é simples. Lógico, tem algumas técnicas mais complicadas, mas qualquer professor que dê aula normalmente, de pedagogia aí dos anos iniciais, podem estar aplicando a percussão corporal com as crianças, que é muito legal. Esses instrumentos que você acabou de citar aí, são esses que você usa ou tem mais alguns? O ukulele é o que eu mais uso. Né? Você mais usa. O que eu mais uso nas minhas aulas. A escaleta que eu utilizo na banda, né? E lá na banda, né, por exemplo, lá tem trompete, trombone, bombardino, isso são já os maiores, né? Percussão de fanfarra, que é bumbo, caixa, tons, prato. Então, cara, a gente inventa muita coisa, igual eu te falei, né? Em cima da oficina Maker, a gente cria muitos instrumentos. A gente já tem até alguns aí que eu já criei. Tem um xilopet, que eu criei um instrumento de garrafinha PET, que vai cortando tamanhos diferentes, você consegue tirar as notas. Desses instrumentos aí, qual que é o mais adequado para trabalhar com as crianças menores? Menores são os instrumentos percussivos. São os percussivos? Que ele bate ali. O xilofone, eu gosto muito, que é o metalofone. Tem um xilofone que já vem com as teclinhas separadas.
dó, ré, mi, fá, tu vai lá, pô, tu quer que a criança toque o Baby Shark, por exemplo, que é uma musiquinha muito simples que as crianças gostam, que é dó, ré, fá, 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 fá. Tu vai lá, pega as três notas, o dó, o ré e o fá, e tu bota a criança dó, ré, fá, 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 dó. E aquilo para a criança, na hora que ela consegue fazer aquilo, cara, é maravilhoso você ver quando a criança termina uma performance, ela vê que consegue fazer aquilo, sabe? Como que você integra a música em outras áreas do conhecimento, como a matemática, a língua portuguesa? Como que você faz essa integração? Então, Rodrigo, a música, cara, ela é matemática e também uma linguagem, né? Vamos começar aí como linguagem. Cara, vou te dar um exemplo. Uma partitura que o Mozart fez lá em 1900 e lá vai bolinha. Né? O Mozart, ele é de Salzburgo, na Áustria. O que ele fez na Áustria, cara, tu pegar a partitura, tu toca aqui. Então, uma linguagem universal, cara. O mesmo dó, ré, mi, fá de lá é o mesmo dó, ré, mi, fá daqui. Então, é uma linguagem universal. E também uma linguagem de comunicação desde a época das cavernas. Os primitivos antigamente se comunicavam através de tambores. Um aqui numa montanha de cá, outro na de lá. Foi achado um osso de abutre. Acho que foi na Alemanha. Um osso de abutre com os furinhos de flauta. Datado de 35 mil anos. Então, é coisa que vem de muito tempo. Vou dizer também, em cima de linguagem, antigamente, a gente via muito nos filmes antigamente de gladiador, que vinha aquela banda na frente. Não existia metralhadora, não existia essas armas de hoje. Então, a forma de afugentar, a forma de intimidar o oponente é chegar aquela banda, aquele som grave, aquela coisa batendo forte. Imagina, tu tá lá no meio da mata, lá, isso quando chega um brum, pum, pum. Cara, imagina naquela época que não existia pólvora, que era aquela coisa mais rudimentar, chega um pelotão de uma banda marcial, que é o que leva o nome da banda marcial, é isso aí hoje. E a matemática, cara, a música é pura matemática. Vou dar exemplo de correlação matemática com música, né? Vamos lá, o ritmo com frações, escala com proporções, campo harmônico com séries harmônicas, a forma musical com a geometria. Então, cara, a música é uma matemática disfarçada praticamente. Então, a música é pura matemática. Ô, João, você citou escaleta aí, para mim não deixar passar despercebido, e até eu falei que a gente ia comentar um pouquinho mais à frente, sim, a questão da banda. Eu quero te fazer duas perguntas específicas à escaleta. Primeiro, como que você conheceu a escaleta? A escaleta, cara, eu conheci, foi no show do Rasta Joint. Sim. Eu tava tocando em São Paulo, não lembro se era o Expresso Brasil. Eu no camarim, cara, a gente esperando o camarim, que tava rolando o show, eu escutei um som. Cara, que bacana. E a primeira impressão que eu tive era de gaita. Eu falei, não é gaita, cara. Isso aí tá tendo uma variação de oitava muito grande para ser gaita. Só os caras tá com uma gaita gigante. Aí acabou o show, fui ver, era uma escaleta. Porque olhei assim, pô, tecladinho, soprar, falei, pô, parece um brinquedo. Aí teve uma oportunidade, depois eu tive a oportunidade de pegar, tocar e vi o tão quanto ela é fácil de ser tocada, né? Fácil sim, né? Mais fácil com a flauta doce. E a banda, sim, você é maestro, né? Sim, sim. Fala um pouquinho dessa banda. Ela hoje é considerada a maior do Brasil, não é? Sim, cara, sim. Mas só um minutinho. Eu gostaria que você fala desde o inicinho. Quando que você criou ela? Como que foi essa criação até chegar nos dias atuais? Sim. Essa foi a primeira proposta que eu recebi para ir lá para o Carmo também, que era montar, voltar com a fanfarra de lá. Mas até então, você não estava pensando em fazer uma banda só de escaleta? Não, de forma alguma. Sim. A minha ideia principal era montar uma banda marcial, né? Que é trompete, trombone, bombardino, essas coisas todas. E eu acrescentei ali, na lista de compras lá para a escola, 8 escaletas. Beleza. Só que o sucesso da escaleta foi tão grande entre os pequenos que é só escaleta. Hoje nós temos quase 100 crianças tocando escaleta lá na escola.
E eu conversando com os maestros de fora, falei, pô, João, eu nunca vi uma banda formada apenas por escaletas desse tamanho. E o bacana, Rodrigo, que são crianças ali, faixa etária muito baixa, 10, 11 anos, então é muita criança, todas elas super dispostas, interessadas em estar fazendo, não tem nenhuma obrigada ali, então elas vão assim com o maior prazer, é um momento que sentem muito prazer estar ali comigo, né, sabe? E, cara, é um orgulho meu hoje, comecei com 14 crianças em 2019, e hoje, né, infelizmente, tivemos a parada da pandemia, né, que foi ali o baque para todo mundo, e retornei em 2021 o projeto novamente, depois do meio do ano. E hoje nós estamos aí já com quase 100 crianças, e eu fui até outro dia na escola lá, já falo, João, já estamos em procura de escaleta já, cara. Como eu faço? Nossa, meu Deus, nós vamos ter que dar um jeito de arrumar mais espaço. Isso que eu ia te perguntar, como que você faz para reunir a tropa toda? Rapaz, eu divido, né? São quase 100. De segunda a quinta-feira, eu divido em turmas. E quando tá na aí eu passo as músicas para eles, né? Em grupos separados. E quando tá na véspera de apresentação, eu reúno todos. Só que a grande dificuldade é juntar todas essas crianças e arrumar um espaço para poder... tem que ser uma quadra, né? E geralmente no momento do meu ensaio, a quadra lá do carro tá tendo escolinha de futsal. E a gente passa um aperto, cara. Para você ter uma ideia, a banda tocou na novena de Nossa Senhora do Carmo. E as crianças tocando Maria de Nazaré, a coisa mais linda. E só que eu tinha que ensaiar eles caminhando. Pô, como é que eu vou botar essas crianças na rua sem saber a parte marcial da coisa, né? A disciplina de estar caminhando do lado do outro. Cara, aí eu fiz uma fila de 3 crianças que deu quase o tamanho inteiro da escola. Nós devemos ficar, você conhece a escola, ficar dando a volta pelos corredores da escola, tocando, com eles andando. Porque eu não tinha como colocar as crianças num espaço para poder ir e voltar marchando. A escola, ela te dá todo o apoio, né? Isso faz uma diferença danada. Você é doido, cara. Eu fico muito grato, né? Por trabalhar no Carmo, sou muito feliz, cara, ali, eu vou até agradecer Marina, irmã Sônia, cara, eu até conversei com Marina outro dia, falou, Marina, vamos mexer nos instrumentos para ano que vem, já pedi um trompetinho, um trombone, falei, não, João, depois você faz o orçamento. Então, cara, o Carmo incentiva muito a música, a cultura, a arte. Só para você ter ideia, cara, lá sou eu, tenho o Gustavo, também professor de música do infantil, tem o Ciro. Então, só numa escola só tem 3 profissionais de música. Você vê, na maioria das escolas, você não tem nenhum. Então, cara, você está trabalhando num lugar que te dá esse aporte total para você fazer o que você quer fazer, né, as propostas que você leva, igual no final do ano, eu realizei o Sarau Família Carmelita também. Poxa, me deram total apoio, você não foi, né? Fui não, cara. Tinha palco, som, iluminação. Então, cara... E é algo bacana, né? E a escola em si, ela tá o tempo inteiro investindo na própria escola, né, cara? Você tá lá, você vê. Então, ali, cara, tu termina um ano, na hora que tu volta no ano seguinte, cara, a escola tá toda pintada, a escola o que tinha de defeito tá reformado, e o tempo todo querendo ampliar, sabe? Então, é muito bom. A escola, ela incentiva mesmo. A escola já foi citada aqui, o Igor Dias, sim, ele já tocou em banda lá da escola. Ele é um dos motivos que ele entrou na música foi por causa de uma banda lá na escola do Carmo. Que legal, cara. Ele falou isso pra gente aqui. E e tem acontecido muito isso comigo. Vários alunos que estão passando comigo, estão comigo ainda, têm esse interesse em estar entrando na música. E, cara, a exposição da música, cara, lá no Carmo é sensacional. Ô, João, daqui uns anos vai chegar um pepino na sua mão. Eita. Eu acho que você não parou para pensar ainda. E quando uma dessas crianças sair do carro? Boa. Sair do carro, ela tá na banda desde o início. Como que vai ser? Se ela quiser continuar, o que vai acontecer com essa criança? Boa, primeiro eu vou chorar. Que uma criança está comigo ali desde o início e... Ô, Rodrigo, esse pepino eu vou deixar para resolver quando acontecer, cara. Cara, tu me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, mas depois... Que vai acontecer, vai, né? Vai, mas eu acho que se eu conversar lá com a irmã Sônia, com a Marina, acho que eles deixam dar procedência com a criança
João, vamos lá então. A gente está falando, igual você está tendo bastante destaque, né? Aí em Viçosa, nesse meio, tudo. Para a pessoa hoje, ela ser um professor nessa área, qual que é o nível de formação necessário que ela tem que ter? Rodrigo, hoje, atualmente, você tem graduação EAD, né? Hoje você tem muitas possibilidades. Mas, para musicalização infantil, cara, depende, né? Se é uma didática fora de escola, uma didática para ser aplicada dentro de escola. A própria professora que dá, né, a aula normalmente, ela pode se capacitar para poder estar inserindo a musicalização. E como essa pessoa faz essa capacitação? Cara, existe, né? Hoje você tem muito, igual eu te falei, vários cursos, vários planos de aula em cima de musicalização, em cima de oficinas, que não necessariamente a professora precisa tocar algum instrumento. Né? O professor não precisa tocar algum instrumento. Hoje, cara, com tecnologia que a gente tem hoje, você tem karaokê, vamos fazer uma paródia em cima de... Cara, que é fascinante, cara, como é que as crianças decoram qualquer conteúdo em cima de uma música. Você vê muito por aí professores, né, de ensino médio fazendo paródias em cima de música, com fórmulas matemáticas. Tem até um amigo meu que faz isso, o Leandro. Abraço, Leandro. Então, cara, a musicalização infantil é uma parte muito lúdica, que a gente tem que preocupar mais com o desenvolvimento da criança do que no ela aprender, nela tocar. Então, eu creio que para a musicalização infantil, né, lógico, tem que ter existe a graduação em música, mas as professoras atualmente também podem se capacitar, né? Existem muitas professoras aí com violãozinho que conseguem fazer uma dinâmica bacana de aula. Ô, João, além do ukulele, eu sei que você trouxe a flauta, né? Trouxe a escaleta. Sim, flauta doce. Vou te pedir para você pegar a flauta Sim. pra gente. Enquanto isso, eu vou te fazer uma pergunta antes de pedir para você tocar alguma coisa pra gente. Sim. Você não pode chegar com a criança em qualquer lugar e tentar dar uma aula, ensinar para a criança. Tem que ter um ambiente preparado, tudo, não tem? Sim. Qual que é a importância de se ter esse ambiente? Rodrigo, o ambiente ele é muito importante, não só o físico, como o emotivo, o que você cria ali dentro de emoções. É lógico que, né, o espaço físico, né, com um tapetinho ali, porque a criança tem que sentar no chão, diversos instrumentos, igual lá no meu espaço, na Tuntá. Eu tenho diversidade de instrumentos que a criança, ela quer experimentar, ela quer conhecer. Não adianta você privar, igual chega a mãe, eu quero que meu filho toque violão. Cara, mas a criança chega lá e vê que a criança não quer o violão. A criança quer um teclado, a criança quer uma bateria, a criança quer tocar uma percussão. Então, é importante ter um espaço, né, com a diversidade de instrumentos para a criança ter essa experimentação. E o clima, que também tem que ter uma aula muito divertida, né, cara? Eu gosto muito de fazer as minhas aulas divertidas, né, para a criança sentir prazer naquilo que está fazendo, né, olhar para você ali, pô, tá se amarrando em estar contigo ali, né? Fazer aquela aula leve, que a criança tem, como eu falei, é um ser brincante, cara. A gente tem que estar junto com ela. Você falou aí, eu falei que ia fazer uma pergunta, só vou fazer mais uma. Como que você identifica os interesses das crianças para planejar a sua aula? Então, os interesses, aí eu já volto naquilo que eu te falei, a experimentação. Ah, sim. Em cima daquilo, né, da filosofia maker, né, que é você expor para a criança, né, ela experimenta. Em cima daquilo, da experimentação, a gente começa a formular as atividades. Por exemplo, lá na minha escolinha, são aulas em grupos e, por exemplo, são 6 crianças. As 6 crianças não estão tocando um instrumento igual ao mesmo tempo. Aquelas crianças cada uma tem uma preferência de um. E naquela formação de conjunto ali, a gente tira a prática de banda, que é as crianças tocarem juntas.
Entendeu? A gente pega uma música, vamos tirar essa música esse mês. As 6 crianças juntas ali, uma tá no carrão, outra tá na escaleta, um teclado, outra ukulele, e entre eles formam aquela bandinha deles, que para eles, cara, pô, prática de banda para uma criança é fenomenal, cara, que é a cooperação entre eles, um depende do outro, então aquilo ali é sensacional. Vamos lá? Flauta. Então, essa daqui foi o meu primeiro instrumento, meu primeiro contato, é a chamada flauta doce, né? Vou tocar aqui uma que a molecada adora, cara, e você vai lembrar, né? Cara, a molecada, tio, é aquela música do Faroeste, né? Eu não sou tão velho assim, não, né? E a molecadinha gosta, cara. Aí você pega Cavalaria Ligeira. Essa aqui que eu vou tocar agora, por sinal, foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar na infância. Que a gente lá em São Paulo fazia competições de flauta. Pô, quem vai ganhar? E eu lembro que foi essa aqui, ó. E é por aí. O fôlego já não é mais igual antigamente. Isso aí, as crianças aprendem lá na Tuntá. Tuntá, Né? Tuntá. Não, daqui a pouco nós vamos falar dela. É isso aí. Então, a flauta, simples também, é mais conhecida no ramo da musicalização infantil. Porém, igual eu falei para você, que é um instrumento que você pega aqui. Se você soprar fraco, soprei um pouquinho mais. Então, para criança, pode ter um pouquinho de dificuldade. É lógico que vai trabalhar bem a respiração, mas a escaleta eu indico mais. A flauta, ela é indicada em qual faixa etária? Cara, ali 5, 6 anos, eu acho que já, 5, já 6 anos. Já dá pra... Muita dificuldade. 5 anos ali já tem um pouquinho de dificuldade, que é o controle de ar, sabe? Que é o grande problema. E os dedinhos, né, também, que você pega o espaçamento de uma flauta, não é qualquer mãozinha que vai conseguir tapando todos os buracos. Ô, João, eu vou pedir para você deixar a flauta aqui em cima da mesa. Sim. Pega o ukulele também, pode deixar ele aqui. Pá. Só a escaleta vamos deixar para daqui a pouco, né? Aí, pessoal, nós merecemos o seu like, não merecemos não, galera? Opa, demais. Se inscreve no nosso canal aí, ó, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Fazendo isso, o YouTube entenderá que o nosso conteúdo está sendo satisfatório e passará a distribuí-lo para mais usuários. Ô, João, eu lembro bem da música, tá? Só que quero deixar claro aqui para quem está assistindo a gente que eu não sou velho. Não, tá que essa música do Faroeste aí, né? Isso aí é da década de preto e branco. 70, cara, 60, 70, não é? Sim, mas são da época que a sonoplastia existia através dos instrumentos, cara. Pô, você já viu uma sonoplastia feita ao vivo? Cara, era... É muito massa, né, cara? Existia música, né, cara? Antigamente Sim, não era só o visual, né? Tinha a parte de sonoplastia, era sensacional. Ô, João, fala pra mim, João. Quais são os principais desafios para implementar a musicalização na educação infantil? Eu acho que, primeiramente, a boa vontade. A boa vontade e entendimento, né? Eu acho que vamos começar aí pelos órgãos, né, governantes, tá enxergando a música como algo não como simples lazer, né? Como uma ferramenta de desenvolvimento de uma criança, cara. E para mim, cara, não sei se eu vou falar nomofobia. Não, nomofobia, cara. Não, eu juro pra você, cara, é a fobia de viver sem celular. Sério? Sério. Cara, Desculpa a vergonha que eu passei aqui. Não, mas sério, eu também não conheci isso até pouco tempo atrás. Eu não conhecia. E eu estudando, cara, a respeito do celular, do que a criança
perde com o telefone, pensando numa estratégia de marketing, né? Vamos dizer assim, para a criança trocar um celular por um instrumento musical. E eu fui ver, cara, a nomofobia. Sabia dessa, Dudu? É um mal, é um dos maiores males da atualidade. É a fobia de viver sem o telefone. E a molecadinha de hoje, a maioria está com o telefone na mão. Cara, e as crianças, com esse HD limpo que eles têm, só absorvendo, e geralmente não são conteúdos legais, né? Você pega aí a maioria dos conteúdos, não some em nada no desenvolvimento de uma criança. Cara, como que você lida com as crianças que têm dificuldade no aprendizado? Dificuldade. O cara... cada caso é um caso, né? Mas não tenho, cara, muita dificuldade. Sabe? Não sei, eu acho que a criança, na maioria das vezes, as crianças estão ali comigo fazendo aula porque ela quer. Não é imposição do pai, não é imposição da mãe. Vamos colocar quando eu estava lá no Infantil do Carmo, quando a criança tinha que obrigatoriamente estar ali comigo. Eu tornava uma aula leve, divertida, cheia de brincadeira. Eu gosto muito de adotar meio que um personagem quando estou dando minha aula ali. Serginho Malandro, que é da tua época também, né? Aquela coisa mais maluquinha ali, e as crianças gostam muito. Então, cara, para você estar mantendo uma criança ali ligada na tua aula, cara, não é só o conteúdo. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de ator, de palhaço, para tentar tá captando a atenção e também o respeito, né, da criança. Que não só de diversão a gente vive, a gente também tem que educar, a gente tem que ter aquela disciplina. E eu sou bem disciplinador. Parece não, mas sim. Para a gente, igual a banda lá com quase 100, para funcionar tem que ter disciplina. Mas existe o respeito por trás da disciplina, que toda vez que eu falo um não para uma criança, eu vou lá nele e falo, por que eu estou falando aquele não para ele? Pô, cara, não faz isso, porque é isso. Então eu gosto. Porque a criança, cara, engana-se quem acha que a criança é boba. Não é, cara. Ela entende tudo que tu fala com ela. A criança, principalmente as crianças de hoje, cara, o nível de informação que elas têm, que elas recebem diariamente, é muito maior do que a gente recebia na década de 80, década de 90. Você ia fazer um trabalho escolar, qualquer coisa, tinha que ir na biblioteca. Ficar horas pesquisando. Você queria tirar uma música, tu tinha que comprar uma revistinha na banca de jornal para tu ficar. Tu queria uma música para tu decorar a letra, tu tinha que ficar na rádio para gravar lá, né? Lá no Play Rec. E torcendo pro radialista, pro locutor não falar no meio da música para não estragar a música. E tu ficava naquela, quantas músicas de Legião Urbana eu escrevia a letra escutando, dando play, pausa. Então, é por aí. Falando um pouquinho agora das crianças que têm alguma necessidade especial. Como que é a preparação da sua aula, como que você lida com isso também? Crianças com necessidades especiais, cara. Nas minhas aulas, elas têm um tratamento igual. Igual. E tem que ser igual, sabe? É lógico que você tem que ter um pouquinho mais de... como é que eu posso dizer? Atenção. Tem um olhar... Você tem que ter um olhar diferente, mas só que o tratamento seu não pode ser diferente. E o bacana também, quando você trabalha em grupo, e no meio desse grupo tem essa criança especial. Igual na banda. Na banda, né, a gente tem exemplo na banda. A banda, as demais crianças sabem da especialidade daquele amiguinho e eles ajudam também. Sabe? A criança que tem uma dificuldade, ela vai lá para ajudar. Não só a criança especial. Lá na banda a gente tem muito cooperativismo entre as crianças. Entra uma criança nova que não está sabendo tocar, o mais velho vai lá, senta do lado e ensina a tocar. São 100 crianças, mas eu não posso dizer assim que eu faço tudo sozinho. Eles me ajudam muito. Os mais antigos da banda, que tem 12 anos, assim, me ajudam bastante nessa. E, cara, a criança especial, ela é muito inteligente. Tem que saber. Então, a gente... ela só tem um comportamento diferente, mas a cabecinha dela, muitas vezes, ela é mais produtiva do que muitos que não se dizem especiais. E os pais? Como que os pais entram nessa musicalização? Cara, os pais, na minha especialidade, são os maiores apoiadores. Os maiores apoiadores, eu tenho um retorno muito legal deles.
por exemplo, a banda, para a criança estar tocando, o pai tem que comprar uma escaleta, né? Então, o pai, só o investimento, já começamos pelo investimento. Deixar uma criança tocar, né? Incentivar a criança a tocar escaleta dentro de casa, no apartamento. Pô, a gente estava ensaiando para uma apresentação no final de ano, e quase sem escaleta, e, pô, cada cantinho de Viçosa que tu vai, tinha uma escaleta tocando, cara. Então, cara, assim, foi, pô, que legal, cara. Né? Só para dar uma pontuação na escaleta, o Serginho da Suprimentos, né, dono da loja de instrumentos musicais. Grande baterista. Demais, toca demais. Abraço, Serginho. Ele falou comigo, João, pô, não sei, 10 anos de loja, eu acho que eu vendi umas 10 escaletas. E hoje tem mais de 100 em Viçosa. Eu realizei no Carmo, no final do ano agora, o Sarau Família Carmelita. Que a ideia é porque tem muitos pais que tocam, né? Ou já tocaram em banda, ou tocam um violão ali. E eu, cara, eu vou trazer essa galera para o palco do Carmo. E, cara, que coisa mais linda que aconteceu. Foi no final do ano agora, o Sarau Família Carmelita. Começamos por volta de 7 horas e durou até 10h30. Cara, você via pai com filho, tios com sobrinhos. Não sei se você lembra Valtinho, da banda Eros de antigamente. Valtinho sim, foi lá também. Então, a galera das antigas. E para te dar um exemplo do envolvimento e da satisfação que me dá, né, do retorno dos pais, foi o que aconteceu eu tenho um caso de 2 gêmeas, Júlia e Jéssica. Um beijo para vocês, meninas. E o pai, Robert, e a mãe, Andresa, né? Fiz o convite para eles. O pai é guitarrista, cara, que não subia no palco há mais de 25 anos. Você imagina para esse cara tá lá no palco com as 2 filhas dele, gêmeas, tocando. Que bacana, hein? Cara, aí ele me procurou depois, falou, João, cara, você me proporcionou algo único ali, sabe? Me agradeceu demais. Falei, pô, tinha 25 anos que eu não subia no palco. E eu tá ali com as minhas 2 filhas. E num dia antes, né, eu fiz um ensaio, a passagem do som, um dia anterior. Aí tava em cima do palco, tava as 2 e o marido e a mãe sentada na frente do palco, com os olhinhos fechados e o sorrisinho, sabe? E tu vê, a música proporcionou aquele momento para aquela família, sabe? Então, coisa... A gente trabalha com música, a gente trabalha em levar a emoção, em levar, né, despertar as coisas boas nas pessoas. Depois que você começou a trabalhar com as crianças, quais mudanças que você conseguiu ver depois dessa implantação da musicalização? A troca do celular pelo instrumento. Você está conseguindo fazer isso então mesmo? Cara, sim. Que, né, igual eu te falei a respeito da nomofobia, que é essa fobia de celular que a cada vez mais está atrapalhando o desenvolvimento de nossas crianças. E, cara, eu tenho um caso de mãe falando, pô, João, minha filha não quer mais largar o teclado. Ela vai lá e, pô, eu passo uma lição para ela, eu passo uma música para ela, chega em casa, ela fica ali o tempo todo, ela não quer mais estar sabendo de tela, não quer saber de celular. E, cara, isso para mim, acho que é um dos maiores motivos do meu trabalho, tá inserindo a música no contexto da criança. Que a música não sirva apenas para lazer, para tocar, que ela desenvolva na criança o que ela tem de melhor. E eu digo, voltando a falar do Dil, né, a gente estava conversando um dia, ele e o Marangoni, os dois estavam falando entre eles, cara, a música ajudou a gente demais a ser quem a gente é hoje. Na tomada de decisões, a gente é mais ligeiro, a gente, sabe? E existe isso mesmo, cara. Tem pesquisa que mostra que o cérebro de um músico e o cérebro de não músico é totalmente diferente. Então, os dois lados interligados o tempo todo. Já vi pesquisas que o músico faz arquivos separados, tudo bonitinho, quando tu precisa estar ali. Cara, e eu sinto isso também em mim, que a gente, né? Eu, graças a Deus, eu sou autodidata e eu tenho uma facilidade muito grande, com uma criatividade muito grande em estar resolvendo as coisas, em estar elaborando as coisas, em estar planejando as coisas. João, tuntar. É tuntar mesmo, Tuntar. né? De vez em quando eu confundo tuntar, tatum. Fala pra gente aí, se você não pode deixar de falar um pouquinho desse projeto bacana, sim, né? O que é tuntar? Tuntar. Vamos começar pelo nome, né?
tum, tá. Conseguimos fazer uma música só com essas duas batidinhas, né? Tum, tá, tá, tum. É por aí. Então, o nome eu já procurei fazer algo assim mais simplório, mais lúdico. E, cara, eu relutei para começar isso, pra te falar a verdade. Não era interesse meu, né, com a idade que eu tenho hoje já, começar um novo negócio. Eu falei, cara, lá eu tô no Carmo, e para mim, né, vem constante crescência lá dentro, e para mim tá legal. Só que, cara, eu cheguei a ponto de ter pais e mães, João, tu tem que abrir um espaço para você, tu tem que dar aula particular para meu filho, que não sei o que, sabe? Aquela pressão de pais em cima de mim para abrir meu espaço. E no ano passado, em abril do ano passado, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vou começar. Eu não dedico tempo integral, né, ao meu espaço, porque eu trabalho no Carmo. E os dias que eu tenho pela manhã ali, que eu não tenho horário nenhum no Carmo, eu tenho essas aulas. As vagas são pouquíssimas, então quem faz, quem tá, quem não tá. Então é mais para suprir aquela necessidade, né, e lógico que eu gosto muito que faço. A dinâmica que eu realizo lá com eles também é muito bacana. A gente tem a liberdade, não quer dizer que eu não tenho liberdade no Carmo para fazer o que eu quero. Sim, mas só que lá a gente tem um espaço só meu, que eu consigo fazer o que eu... Sabe, igual na colônia de férias, até carrinho de sucata a gente fez, que a gente pegou balão, enchia o balãozinho e o carrinho sai correndo, então... O que você oferece lá? Quais instrumentos que tem lá que você oferece? Cara, lá, igual eu te falei, a ideia é aula em grupo e toque em todos os instrumentos. Não é que tocar, tem inicialização em todos os instrumentos, cordas, teclas, percussão, sopro. Então, a criança chegou ali, começar, depende da idade, a gente começa com a percussão e já vai partindo para a escaleta, já vai para um ukulele, para um xilofone. Aí, na hora que assusta, já está tocando, já arranhando ali vários instrumentos. Eu não gosto de pegar, aula de flauta. Vou pegar daqui até o final do ano com a criança, flauta. Cara, ninguém aguenta. Não tem criança que aguenta. Aí hoje é flauta, amanhã é uma escaleta, amanhã é um ukulele. E eu fico naquela variação. E aquele instrumento, o desenvolvimento das técnicas vai entrando gradativamente, sem forçar nada. A minha metodologia, né, eu sou autodidata, como eu te falei no início. Eu não gosto, cara, de pegar uma criança e ensinar teoria, partitura, logo de cara. Cara, tu pega a gente, nós seres humanos, nascemos, nós falamos primeiro, depois a gente lê. A gente não lê para depois falar. Então, eu acho uma covardia pegar uma criança pequena e botar lá em cima de semicolcheia, fusa, semifusa, em cima daquela, né, que a criança não entende aquilo. É algo que ele vê, que é isso? É coisa extraterrestre, é algo assim que não vai entrar na minha cabeça. E depois que você já está trabalhando a música, que a criança, vamos dizer assim, já está falando a música como linguagem, ela está tocando ali, aí tu vai falar, isso aqui é uma semibreve, né? A bolinha tem a duração de 4 tempos. Aí eu tio, então aquela nota que eu fico 4 tempos soprando, essa aí que é semibreve? Aí a criança já entende o que eu já comecei, o que está acontecendo ali. Agora tu chegar querendo colocar a partitura, a parte teórica na criança logo de cara, eu acho desestimulante para eles. Ô, João, mas é só você de professor lá ou tem mais algum outro professor? Lá na Tuntá? Isso. Por enquanto sou eu. E se tiver alguém aí querendo fazer uma parceria, pode vir que eu estou precisando. Eu tenho horários vagos lá e não estou conseguindo. Como que você está conciliando o Carmo e lá? Tá difícil. Eu saio do Carmo 7h30 da noite. Tem dia que eu trabalho 14 horas. E você vai para lá que hora? Para Tuntá? Para Tuntá. Tem alguns dias da semana que eu não trabalho de manhã no Carmo. Por exemplo, na segunda-feira eu não trabalho no Carmo e na quinta-feira. Então, esses 2 dias pela manhã eu dedico totalmente a Tuntá. Porém, a nova pega ali na sexta-feira, eu trabalho no Carmo de 9 às 10. Então, eu pego aquele horário de 8 às 9 ali também. Eu vou pegando ali, os tempinhos que eu vou achando, eu vou encaixando as turminhas. Ô, João, você falou da Tuntá, mas você não falou o endereço. Onde que a Tuntá está localizada? Tuntá, cara, se eu falar o nome da rua, muita gente não vai achar. Mas é fácil. Tem o supermercado Viçosense, tem uma rua sem saída à direita, de frente à Padaria Unida. É a rua do Panorama e frente à padaria. Exatamente. É por ali. Assim, naquele prédio,
O último lá, né? Não, é antes, no meio ali. Não, depois que você entrou, desceu na rua ali, é a última porta. Sim, né? exatamente ali. A última porta. Ô, João, no início eu pedi para você falar um pouquinho de você e acabou que eu esqueci de perguntar a você qual que é o seu estilo musical preferido e se você tem algum cantor assim que te inspirou. Então, Rodrigo, meu estilo, meu gênero musical, eu gosto de tudo. Sou bem eclético, eu gosto de música boa. Né? Lógico, eu tenho uma caidinha aí pelo reggae, por ter tocado no Rasta Joint durante anos. Eu gosto muito da música clássica também. Então eu vou do 8 ao 80 sem fazer cara feia. Mas eu gosto da música boa, da música de letra, com letra, porque hoje você pega, cara, é impressionante as letras que estão vindo hoje em dia. Para falar a verdade, cara, é difícil você falar uma música, sério. Cara, a inteligência artificial hoje, cara, eu assustei. Eu descobri lá um site que tu joga uma letra, sai para você a música pronta, com a pessoa cantando, toda instrumentação. Eu falei, cara, daqui a pouco acabou a vida de músico. Aí tu pega uns caras igual o Milton Nascimento, os caras das antigas, pô, demoraram anos para fazer uma letra de uma música. Hoje em dia, tu vai lá em Goiás, esse pessoal do sertanejo, tem escritórios que ficam o dia inteiro fazendo música. Sim. 10 músicas por dia. Eu falei, cara, cadê a história? Cadê o contexto dessa música? Pô, tu pega umas músicas do Legião Urbana, pô, tu pega o início de uma história que vai até o fim. Isso não existe mais isso. Não tem isso hoje mais. Hoje é pornografia na maioria das vezes, né? Que a gente vê aí acontecendo. E muita coisa vazia. Cara, outro dia... Impressionante, cara. Você pega uma música sertaneja, eu não tenho nada contra o sertanejo, gosto muito do sertanejo, raiz, principalmente, que né, minha criação de roça, fui criado escutando sertanejo. E, cara, você escuta uma música hoje, se tu escutar uma outra, parece que é igual. Não sei, tu tá associando a mesma coisa, a mesma melodia, a progressão harmônica é a mesma coisa, e sem contar as letras que os caras te expõem. Cara, pô, a vida nossa já tá tão difícil, cara. Vamos parar de fazer letra de sofrimento. Na verdade, a gente não pode ficar falando muita coisa, não, para não dar, né? Sempre acha um para vir falar, pô, o cara falou isso, o cara falou aquilo. Sim, gente, eu sou a favor da boa música. Da boa música, sertanejo, pô, Josué, mano, cara, brother meu demais, cara do meio do sertanejo. Ele tá com umas composições bacanas, cara. Não. Pô, eu toquei, não, cara, Josué, tem o Martinho também, não sei se ele tá lá, ele tá lá em BH também, cara, os caras, não vamos generalizar, né? Lógico que tem muita coisa boa, mas só que tem muita coisa ruim, principalmente que tá chegando nos ouvidos das crianças, cara. João, família. A família te incentivou muito? Como é que foi a família nessa jornada aí? Rapaz, você imagina uma criança de 11 anos com um trompete dentro de casa aprendendo. Quase matei minha mãe, cara. Minha mãe já não queria mais escutar trompete. Então, até você alcançar um som audível, né, você tem que fazer muita besteira no trompete para aprender. Mas sempre tive, cara, muito apoio da minha mãe, do meu pai, do meu falecido pai também. Sempre me apoiaram muito, 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 muito. E a música, cara, ela para mim até virou até sinal de castigo. Minha mãe falou assim, ó, se você não passar de ano, eu vou te tirar da música. Não era tirar do futebol, né, Net? Vou te tirar da música se você não passar de ano. Então, é uma paixão que eu carrego, assim... Músico? Na sua família? Só você, né? Músico tem... Não, vive de música sou eu, né? Mas eu tenho um tio, né? Tio Zezinho, que ele era sanfoneiro, que é parente da minha mãe, irmão da minha mãe, e tem por parte do meu pai, primo do meu pai, o famoso cantor Vando, que é lá do Paraguai. Ah, sim, você já me falou isso. O Vando, ele é parente do meu pai também. Então, mas nunca tive contato. Então, proximidade eu nunca tive. Então, foi ali mais na raça mesmo, que eu fui aprendendo. Ô, pessoal, o João hoje, ele mora em Cajuri. Por isso que a gente está conversando aqui. Tem hora que fala,
fulano de tal de Cajuri, fulano de tal de Cajuri. Mãe de não sei de quem, filho de não sei de quem. A minha família também é de Cajuri, por isso que a gente está começando dessa fulano, forma. filho de fulano, né? É por aí. Ô, João, fala pra gente, nessa trajetória toda que você teve, que você tem, vai ter muita ainda pra frente, Se Deus quiser. Mas de hoje pra trás, fala pra gente um exemplo de caso de sucesso que você presenciou. De sucesso. Vamos dizer assim, né? Eu já citei alguns do Progeia, né? Da música da polícia. Mas não digo um caso de sucesso. Vou dizer um caso que me deu muito prazer, que me deixou muito feliz. Que foi em 2019. A banda, né? Que eu estava trabalhando, o meu início, que foi no Raul de Leone, e o Carmo convidou, né? Viu eles tocando baile de favela lá na avenida, e convidou eles para tocarem no Carmo. Aí eu falei, cara, não vai dar certo. Aí a Marina falou, Marina, é funk, Marina. Eu posso tocar funk lá no Carmo? Carmo Colégio Católico, né? A gente tem, né, todos os valores a ser seguidos. Aí eu falei, não, João, pode, João. Aí eu mandei um e-mail para ela. Falei, Marina, tá aprovado? Eu falei, sou bobo, né? Mandar e-mail, que daqui a pouco o João chegou com a banda tocando funk aqui. Mas, cara, aquilo me proporcionou um prazer de... Vou te contar. A quadra lotada, tu conhece o Carmo, né? As crianças, né? Graças a Deus, todo mundo de família bacana ali, estruturada. E eu chego com os meus alunos do Raul de Leone, né? São crianças mais humildes. E chega aí todo mundo ali cabisbaixo, sabe? As crianças, né? Pô, eu tô nesse lugar aqui, né? É lógico, você se sente acanhado. Acolhido. Acanhado. Acanhado, né? Você tá ali, o que tá acontecendo? Não. Cara, e os alunos? Eu vou dizer porque isso eu vi nos registros dos vídeos. As crianças entraram na quadra e os alunos do Carmo, tá lá, um conversando com o outro, normal, respeitando, só que não dando muita atenção para o que estava acontecendo. E aquelas crianças, né, de famílias mais humildes, né, se posicionaram na frente do carro, lá da quadra. Cara, eu vou dizer o que eu vi nas imagens gravadas. Na hora que eu baixei a mão para começar a música, você vê a cara das crianças não acreditando naquilo que está acontecendo. E assim que acabou a apresentação, a quadra, mandar um beijo para os alunos do Carmo, do ensino médio, do Fundamental 2, né, e do 1 também, do infantil, que essa apresentação foi para o ensino médio e Fundamental 2. Cara, os alunos ovacionaram de palmas, levantaram e, cara, e você via aquelas crianças do Raul que entrou cabisbaixo, agora tá... Cara, eu sou, sabe? Tipo assim, eu consigo, eu sou, sabe? Aquilo levantou aquela autoestima daquelas crianças, cara, que aquilo para mim marcou e continua marcado para mim, vai continuar marcado para a vida. E, né, acabou de tocar, depois da apresentação, as crianças, os menores foi lá para o infantil brincar, os maiores foi para os laboratórios de ciência. E, cara, foi muito legal eu proporcionar aquele momento para ele. Teve o Sarau também, Carmelita, que foi um momento bacana. Que mais? Tem o musical da Vica. Tem também o Música em Casa, que foi um projeto que durante a pandemia que eu criei, que o Tiaga, você conhece o Tiaga, que era extra em Mineiro, e a Natália Fonseca também, que elas entraram junto comigo. Foi eu voltando, né? Na época da pandemia, eu vim aqui para Viçosa para gravar a aula e voltava para casa. Eu em cima da moto, cara. E eu via, as escolas públicas não estão recebendo nada. E o que eu estou fazendo aqui é gravado. Será que por que eu não mando isso para uma escola pública também, para eles assistirem lá? Sabe? Na época eu estava fazendo construção de instrumento, um monte de oficina. Aí eu de moto, cheguei em casa, já mandei uma mensagem para o Tiaga. Tiaga, vamos, Tiaga. A gente vamos criar uns conteúdos aí para mandar. Tiaga, na hora, vamos. Aí eu para a Natália na época também era ela tinha a sala da turma da tia Natinha. Falei, Natália, vamos. E, cara, desde então a gente começou a criar conteúdo. Aí toda semana ia enviando aqueles conteúdos para a rede educacional pública de Viçosa.
também foi um outro caso que eu achei, não digo de sucesso, mas de prazer para mim pessoal. E, cara, algo que, né, eu tenho Lar dos Velhinhos também. Lar dos Velhinhos, de vez em quando a gente vai lá, a gente traz Lar dos Velhinhos. Mas algo que a música me trouxe um prazer imensurável foi quando meu pai estava, né, fazendo tratamento contra o câncer, né? Eu abandonei minha vida, fiquei 3 meses vivendo com meu pai, cuidando dele. O Carmo me liberou na época para não ficar. E eu levei o ukulele para lá. E eu tocava com meu pai ali, e eu comecei a tocar nos outros quartos. E tinha ali, cara, infelizmente, muitos se salvam, mas muitos ali já estão naquele momento. E, cara, o prazer, a alegria, poxa, de chegar num quarto, ver as pessoas, né? Tem um caso lá cara, esse caso eu nunca esqueço. Eram 2 senhores, um matutão da roça mesmo, e o outro, sim, parece que já mais de cidade grande, e os dois com a cara fechada. Eu entrei no quarto, bati, posso tocar uma música para vocês? Aí, pode. Aí o cara, na minha cabeça, você que veio, eu comecei a tocar a música, eu toco com meus pequenininhos. Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui. Cara, o semblante dos dois, a transformação. E nesse momento, nesse dia que estava acontecendo isso, o meu pai estava internado, meu pai já estava com a tracostomia, não conversava, cheio das... E na hora que eu volto pro quarto, cara, aí tava cheio de médicos na porta do meu quarto, do meu pai, e meu pai em pé, fora da cama. Aconteceu alguma coisa. Eu cheguei correndo, e todo mundo rindo ali. O que aconteceu, pai? Não, é que ele escutou você tocando, ele queria lá onde você estava tocando. Agora fala para mim, fala para nós, seu João, o que você sente do seu filho? O cara, Emocionante. Ele não falava mais, mas você leu os lábios, tem um orgulho. Então, cara, para mim ali, o maior prêmio do ser humano é tipo assim, você venceu, cara. Para mim, já o que eu precisava, a gente vive uma vida para não decepcionar os pais da gente, né? Então, meu pai ali, uma das últimas coisas que ele fez foi dizer que tinha orgulho de mim, pelo trabalho que eu faço hoje. Então, cara, o que eu faço, então, eu vivo sempre em função de dar orgulho para ele, de dar orgulho para minha mãe. Hoje eu cuido, hoje, né, hoje eu vivo com a minha mãe, eu cuido da minha mãe, junto com meu irmão. Mandar até um abraço pro meu irmão Emerson, para minha mãe, Dona Gracinha, minha sobrinha Melina. Se eu não falar dela, cara, nossa senhora, não chega. Apanho. Melina, beijo, minha querida. Então, cara, de tudo nessa vida, eu acho que, para mim, isso que acontece, receber isso do meu pai naqueles últimos momentos de vida dele, que tinha orgulho de mim, pelo que eu estava fazendo, é impagável. João, antes de pedir você para tocar a escaleta pra gente, eu não toquei no assunto e queria que você deixasse aqui o nome do seu canal do YouTube, que lá tem uns vídeos muito bacana. Sim. É Tio João Musicalização Infantil. Tio João Musicalização Infantil. Isso. A gente vai deixar os links bonitinhos para você. Lá tem muita coisa bacana, né? Fala pro pessoal aí. Tem, não só no Tio João, tem também o Música em Casa, que é o projeto que nós fizemos com o Thiago e com a Natália, também está disponível lá, né? Tem construção de instrumentos musicais, tem um vídeo meu com a música minha das formas geométricas, que eu canto e a criança vai vendo o que se forma com as formas geométricas. Com triângulo, com um retângulo, com 2 bolinhas, com 4 quadrados, se forma um ônibus. E eu fazia aquela animação. Então, eu tenho a música da água também, que está lá, que é explicando sobre os estados físicos da água. Eu tenho a minha música da Páscoa também, que foi a minha sobrinha que cantou comigo, Melina. Mais uma vez, beijo para você. Eu vi, muito bacana, tem coisa muito bacana. A música que eu fiz, sabe, para mostrar para a criança o verdadeiro sentido da Páscoa, né, cara? Que não é... Toca um pedacinho dela, pode ser com ukulele mesmo? Deixa eu... Cara, será que eu vou lembrar dela? Ó, não faz vergonha não, hein? Cara, de vez em quando dá esse negócio. Deixa eu tentar lembrar aqui. Páscoa
o domingo mais gostoso do ano, o dia que já acordo brincando, brincando de ovinhos procurar. Tem coelhinho, pirulito, paçoca, doce, chocolate, mas também é dia de lembrar da bondade daquele que na cruz morreu por nós. Sabe quem é? Jesus. Foi ele que morreu na cruz, mostrou que era amor de verdade. A Páscoa não é só chocolate. Jesus, foi ele que morreu na cruz, ele mostrou que era amor de verdade, que a Páscoa não é só chocolate. Filho de José e Maria, na sexta ele foi crucificado, no terceiro dia foi ressuscitado, por Deus que é Pai de todos nós. Sei que vocês são pequenos, mas também tem que saber, a Páscoa é dia de agradecer aquele que na cruz morreu por nós. Aí volta lá no refrão. Jesus, foi ele que morreu na cruz, ele mostrou que era amor de verdade, que a Páscoa não é só chocolate. João, sensacional. Obrigado, cara. Mais sensacional foi a gravação desse vídeo, cara. Eu tive que fazer uma produção de um clipezinho, né? Sim. E eu tive que comprar uns 3 ou 4 ovos de Páscoa na época lá, porque eu tinha que gravar minha sobrinha comendo ovo de Páscoa. E algumas cenas, você trabalha com gravação, você sabe, igual esse podcast, estamos gravando, vai cortar muita coisa. Cara, tanto de ovo não dava certo e ela fazia de propósito, cara. Não deu certo a cena, tio. Então, cara, foi uma coisa bacana, prazerosa que eu fiz junto com a minha sobrinha. Melina, beijo. Cara, de coração, gostaria de agradecer. Ô, Rodrigo. Cara, a sua presença. Conseguimos mostrar um pouquinho quem que é o João. Quem que é o João? O poder que a música traz para a formação de uma criança. Né? Sim, cara. Se as pessoas soubessem, sabem, mas não dão tanta atenção assim. A música é importante, sim, para o desenvolvimento infantil. Muito. Para finalizar com a escaleta? Opa! Apresentar a escaleta, a tão famosa escaleta. Eu falo com meus meninos que é o piano de rabinho. Né? Que tá aqui, ó. São teclas iguais, né, do teclado, e você tem aqui um tubinho, um tubo flexível que você conecta aqui. Se apertar, nada. Então, você tem que soprar. Então,